Senta aí, irmãozinho. Som. Ei, som. Som. Ei, som. Ô, Emerson, hora pra gente começar, por favor. Vamos jogar? Boa noite, novamente. Deus abençoe a todos aí. Vamos fazer uma oração para nós começarmos o nosso culto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez a tua presença, nós queremos te agradecer pelo dia que passou, pela noite que chegou, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo, ó Deus, de estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Deus, para te cultuar, te agradecer, te louvar, ó Pai, te bendizer e agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. É verdade, Jesus. Pai querido, continue conosco, ó Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, que nós possamos aprender mais do Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática a tua palavra, o teu amor, a tua bondade, ó Pai, que nós possamos colocar em prática também a nossa fé, ó Deus. Pai querido, esteja com cada um aqui, ó Pai, Tiago, Temer, o irmão que eu esqueci o nome, ó Deus, o Anderson, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, a Grande, o pessoal da Marmita, ó Deus, que esteja abençoando grandemente, ó Deus, e que o Senhor esteja nos dando força, ó Pai, nos dando ânimo, capacidade, ó Pai, para que nós possamos continuar firmes e fortes nesse propósito, ó Pai. Pai querido, abra os nossos corações, as nossas mentes, abençoe o pregador da noite, ó Pai, receba os nossos louvores, receba os louvores que serão entoados aqui, ó Pai. Enfim, ó Deus, coloca o teu Espírito Santo em nós, coloca o teu Espírito Santo nesse local, Pai. Eu te oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou ficar de pé, irmãos, para louvar o nosso Deus. Se souber, canta junto. Vai, Valéria, aproveita. Tudo que Ele fez nas nossas vidas e tudo que vai fazer. Saudade de você. Estamos aqui a lucro já, né? Ele nos deu vida. Que o Espírito Santo possa morar nos nossos corações todos os dias. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
Bem
Amém, irmãos? Vocês estão bem? Quer falar alguma coisa, Dani? Você tá com um semblante de quem quer falar alguma coisa. Agradecer. Agradecer pelo privilégio da vida, de acordar, respirar, estarmos aqui. Só agradecer, né? Só por mais de gente acordada, inclusive, é um privilégio grande. Amém. É verdade. Eu começo os meus vídeos assim, né? Você já agradeceu hoje? Sabe, irmãos, a gente tem muitas lutas, muitas dificuldades, muitos desafios. Uns maiores que outros. Uns em problemas mais sérios do que outros. Mas a grande verdade é que a gente vive um mundo de aflições, né? Em João 16:33, Jesus nos alertou sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a verdade é que se a gente não entender que a gente não deve viver esse mundo aqui com os olhos fixos aqui, a gente perde uma grande oportunidade que Deus nos dá de contemplar a sua verdade. E a verdade de Deus para nós é que, independentemente da situação que a gente estiver passando, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E essa é a melhor notícia que alguém pode receber. Independentemente da situação, Jesus estará conosco. Mas o plano de Deus para nós, irmãos, ele é além disso. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que muita gente fala, mas com a visão que a Bíblia nos traz sobre a graça de Jesus. Porque a gente, infelizmente, e isso é algo que Deus tem me incomodado bastante, estamos vendo uma série de igrejas usando a desculpa da graça, o subterfúgio da graça, o argumento da graça, para dizer que a gente não precisa viver em novidade de vida. E isso é muito grave, porque não é o que a Bíblia apresenta. Então eu queria começar lendo Efésios 2:8. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E é verdade, irmãos, a graça é um favor imerecido de Deus. O que a gente merecia naturalmente era o inferno. Porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e aquele mundo perfeito de Deus para nós foi por água abaixo. Eu não sei se você tem noção disso, mas se Adão não tivesse desobedecido, muito provavelmente a gente não estaria aqui hoje. Nós estaríamos todos numa situação ótima, num mundo sem sofrimento, sem frio, sem fome. E a verdade é que porque Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o maligno se manifestou. E aí a gente vive num mundo mau. E a grande verdade é essa. Mas esse versículo, ele deixa claro que nenhum de nós merecia salvação. Nenhum de nós merecia esse plano de Deus para se reconciliar com nós mesmos.
Deus se entregou para ter um caminho de volta com a gente mesmo. A graça, irmãos, ela não termina no perdão de Deus para nós. E esse é o ponto principal da mensagem, presta atenção nisso. A graça, o perdão de Deus para nós, não é o término das coisas, não é o fim das coisas, mas sim o início das coisas. Quando Deus nos perdoou e nos tirou dessa sentença de condenação eterna pelo seu próprio sangue derramado, Ele tinha um caminho claro para nós, que não era só nos livrar do inferno, mas era nos dar um caminho de transformação, onde nós teríamos a possibilidade, pela palavra que Ele nos deixou, de ser transformados de dentro para fora. Pessoas como nós, que não estão ganhando absolutamente nada para estar aqui numa segunda-feira à noite de chuva, de sair da sua casa, pegar um Uber para vir aqui fazer algo por quem nem conhece. E isso não é porque a gente é bonzinho, isso não é porque a gente é bem educado, isso não é porque a gente está num nível acima de ninguém, não. Isso é porque a gente recebeu a graça de Jesus e a gente, entendendo o Evangelho que transforma, fomos incomodados pelo Espírito Santo para passar isso adiante. O Emerson, acho que tem jornada de 12 horas de trabalho, não é? Quando acaba a jornada de 12 horas dele, eu fico imaginando ele querendo ir para casa, tomar banho, comer alguma coisa, ficar com a esposa. E aí, ao invés de fazer esse caminho natural e legítimo, não tem nada de errado nisso, ele desvia o seu caminho e vem num coreto, num dia chuvoso, para muitas vezes ver a gente fazendo algo porque Deus mandou, e quem está recebendo nem está se importando às vezes. Mas a gente não faz com esse fim, com esse objetivo. Não tem problema se a gente pregar para o deserto. E eu não acredito assim. Eu acho que se vocês estão ouvindo a palavra em algum momento, o Espírito Santo vai despertar quem ainda não foi desperto. Eu creio realmente nisso. E aí a pergunta para nós é: do que fomos salvos? Muita gente acha que nós fomos salvos do inferno. A verdade, irmãos, é que a gente foi salvo do pecado. E isso é algo que pouca gente fala. Você vai ver muitas pregações, muita gente falando que você foi salvo do inferno. Só que ser salvo do inferno é muito pouco. Porque a gente tinha como destino o inferno. E agora a gente não vai mais para lá. Mas a verdade é que até que ele volte, até que a gente vá se encontrar com Jesus, se a gente não tiver sido salvo do pecado, nós podemos viver o inferno aqui e agora. Tenta entender o que eu estou querendo passar para você. O nosso destino como inferno foi anulado na graça de Jesus. Mas Ele não anulou só o nosso destino, irmão. Ele anulou a eficácia do pecado na nossa vida. Fala amém, Anderson. Ele anulou a eficácia do pecado, irmãos. Porque nós não podemos continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Se nós fomos tirados do inferno, necessariamente a gente tem forças para ser livres do pecado. Acho que ninguém está entendendo, Dani. Se eu já não vou mais para o inferno, é porque o pecado já não tem mais eficácia na minha vida.
A graça de Jesus é uma graça que salva, mas principalmente uma graça que transforma. Aleluia! O plano de Deus de nos salvar da condenação não era só para nos livrar do inferno, mas é para nos tirar da vida de pecado. Essa é a graça reveladora de Cristo, irmãos. É nos dar uma vida nova nele. É nós vermos propósito nas coisas desconfortáveis, inclusive. Hoje eu tinha uma conversa mais cedo com o Helder, que é do nosso grupo, ele que lidera lá na Desembargador. E eu falava com ele de algumas dificuldades que eu estou enfrentando. E no final da minha fala eu falei assim, sabe o que é pior disso tudo? Eu sei que eu estou passando por isso porque Deus está me espremendo. E aí é um sentimento curioso, irmãos. Presta atenção aqui, deixa aí. Presta atenção aqui, senão você não vai entender. Quando você passa a entender as dificuldades da vida como um ensinamento de Deus para alguma área da sua própria vida, o sofrimento parece que deixa de ser tão sofrido, se é que eu estou me fazendo entender. Você passa pela prova dando glória a Deus, porque você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu conheci Jesus num momento muito difícil com meu filho. E uma das perguntas que eu sempre me fazia era se o final não tivesse sido feliz, se eu teria me convertido. E há pouco tempo atrás Deus me deu essa resposta. Sim, eu teria sido convertido. Porque não foi o resultado, não foi eu ter recebido o milagre que fez eu me voltar para Cristo. Mas foi entender que Ele é socorro bem presente no momento da angústia. E aí, independente do resultado, a gente passa a olhar as coisas não mais com os nossos olhos naturais. A gente passa a olhar as coisas com os olhos espirituais. E à medida que você busca e você continua buscando e você se posiciona em obediência, parece que Deus vai limpando cada vez mais os seus olhos espirituais. E você passa a perceber os ensinamentos de Deus nas coisas menores da sua vida. E a gente estar aqui fazendo algo para Deus, porque Ele mandou, agrega muito mais para nós mesmos do que para vocês. É ou não é verdade, Emerson? Porque se a gente não conhece o frio, irmão, como é que a gente vai valorizar uma cama quente? Se a gente não conhece a realidade de quem às vezes não tem o que comer, como que a gente vai ser agradecido por um pão com manteiga? Deus tem me incomodado muito nesses dias em relação a isso. E não por acaso a Dani começou falando de gratidão. Porque a nossa natureza é ingrata. Nós somos ingratos por natureza. E o que nos faz ser ingratos é justamente a presença do pecado na nossa vida. Porque se nós estamos livres do inferno e consequentemente também estamos libertos do pecado, porque Deus nos dá a capacidade de dizer não, nós não deveríamos ser ingratos. Então o pecado e o inferno, irmão, foi nos dada a condição de vencer pela graça. Em Romanos 6, versículo 2, eu vou ler até o 4, diz assim:
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Presta atenção nessa frase. Assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida é uma vida nova. Então, se antes eu pecava, agora eu não peco mais, irmãos. Infelizmente, a graça tem sido usada como desculpa para continuarmos no pecado. A verdade é que a gente precisa entender que graça não é licença para pecar, mas é um poder de Deus manifestado nas nossas vidas, que nos dá a condição de renunciar ao pecado. É a graça de Deus na minha vida que me permite olhar uma lata de cerveja e não bebê-la. Porque eu faço uma escolha todos os dias. Eu quero viver debaixo das promessas do meu Pai, em obediência a Ele. Ou eu vou abrir mão dessas promessas todas por conta de um prazer imediato. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente não só levanta a mão emocionado e diz que entregou a vida. A gente deve, de fato, morrer para o nosso velho homem e nascer em Cristo. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Porque o pecado já não é mais o nosso dono. Eu não satisfaço mais as minhas vontades como antes. Eu me submeto a Jesus Cristo e faço dele Senhor da minha vida. Por isso que eu sempre digo aqui e repito, e vou falar novamente: entregar a vida para Jesus se entrega todos os dias. Não é um passe de mágica. Não é chegar no final de um culto e falar: pastor, ora por mim. Está tudo bem com a oração. É um posicionamento. Porque se eu recebo, mas eu não mudo, significa na verdade que eu nunca recebi. E por que, se ele está disponível? Porque eu não me posicionei, irmãos. A verdadeira graça de Jesus nos ensina a dizer não ao pecado e sim a Ele, todos os dias. Nós precisamos dizer sim para Deus todos os dias. Presta atenção nisso aqui, deixa eles entrarem. Sejam bem-vindos, todos vocês. Amém, pastor. O diabo, irmãos, quer que a gente confunda a graça. O diabo quer que a gente confunda a graça com permissão para pecar. Presta atenção nisso. Graça não é permissão para pecar, irmãos. Graça é ser feito de uma nova natureza. Eu morri para as coisas do mundo e nasci para as coisas de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu estou conseguindo me fazer entender? Tá claro? Em Tito 2, versículo 11, vou ler até o 14, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas,
que são concupiscências? Desejos. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Qual é a característica do povo especial de Deus? O que é zeloso de boas obras. É a continuidade do versículo 14. Presta atenção nisso, deixa para conversar depois. É preciso ser zeloso de boas obras. Se eu entendi a graça de Jesus. Nós somos chamados por Deus, após perdoados, para viver uma nova vida, irmãos. Não adianta só receber Jesus como Salvador, já falei aqui várias vezes. É preciso recebê-lo também como Senhor. Antes, nós éramos prisioneiros de quem? De quem, Emerson? Do pecado. E agora, depois de nascido de novo, nós somos prisioneiros de Cristo. O apóstolo Paulo que dizia isso. Glória a Deus. Um prisioneiro que é liberto, irmãos, ele acaba voltando à cela. Você sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque ele não entendeu a liberdade. Para não voltar ao cativeiro das próprias vontades, para não voltar a viver submerso em pecado, a gente precisa entender o porquê fomos perdoados. Nós não fomos perdoados só para sermos libertos do inferno, mas para sermos libertos de nós mesmos. A gente precisava sair daqui hoje, vocês entendendo isso. Nós não podemos e não devemos viver acorrentados ao velho homem. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós não tivermos o hábito de esmurrar a própria carne, como diz a palavra de Deus, a gente vai viver sempre voltando ao princípio de tudo. E não dá para ser assim, irmãos. Tem alguém aqui que tem menos de 14 anos? Então todo mundo já sabe o que é da vida, já sabe que é homem. Então nós precisamos fazer como alertava o apóstolo Paulo. Esmurrar a própria carne, se for preciso. Eu tenho uma dificuldade com um vídeo que eu não devo assistir no celular. Qual que tem que ser a minha atitude quando a vontade vem? Desligar o celular. Se eu não consigo ficar com o celular ligado, que eu vou ver o que não presta, desliga o celular. Deixa o celular longe. Se eu tenho problema com a bebida, eu vou no bar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é ter uma atitude positiva, intencional. Esse é o famoso culto racional que a Bíblia apresenta. Em 1 Coríntios 9:26 diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando uns aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado diante de Deus. O diante de Deus aqui é meu. O texto acaba em reprovado. Nós temos que ter zelo em ficar reprovado diante do Pai. Aquele que nos livrou do inferno, mas com o objetivo de nos tirar do pecado também. Então eu preciso lutar contra mim mesmo, contra as minhas vontades. E Paulo entendia isso. Paulo entendia que o maior inimigo do cristão não é o diabo, irmão. É ele próprio.
A gente vive uma vida achando que o diabo quer que a gente faça a vontade dele. Sabe o que eu descobri, Anderson? O diabo quer que a gente faça a nossa vontade. Porque a gente não precisa do diabo para fazer coisa ruim, irmão. A nossa cabeça é uma máquina de fazer problema. É uma máquina de pensar coisa ruim. E esse aspecto de esmurrar a própria carne é a gente aprender a lidar com as nossas vontades, dizendo não para o pecado e sim para Cristo. Ah, eu dava um triplo mortal carpado agora. A gente tem que ter isso intencionalmente na nossa cabeça e no nosso coração. Para cumprir o que Jesus falou. Você quer me seguir? Quer, irmão? Quer me seguir? Jesus perguntou. Quero. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o caminho de quem foi salvo do inferno. Entender que não teve só o seu destino final anulado, mas teve sobre si o poder do pecado tirado. O pecado não me domina mais, porque eu tenho em Cristo a força e os instrumentos necessários para dizer não para o que desagrada a Deus. Você está entendendo isso, irmão? Amém. Em Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Será que nós temos perdido a nossa vida em favor de Jesus? Será, irmãos? Você está entendendo isso? Amém. A carne quer vingança, irmão, quando o nosso espírito pede perdão. A carne quer parecer quando o espírito diz: humilha-te. A carne é uma luta constante com o Espírito. E aí, como é que eu faço para não deixar a vontade da minha carne me vencer? Eu preciso ter disciplina com as coisas de Deus. Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Eu preciso ter o meu momento no secreto com Deus, lá no meu quarto, no cantinho. Eu preciso abrir minha Bíblia e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sonda, Senhor, o meu coração. Sabe, irmãos? Não adianta nada a gente ser livre do inferno, mas continuar submisso ao pecado. Porque o que Deus quer para nós de benefício do Evangelho não é só na eternidade. Deus quer para nós uma vida transformada. E se eu não enxergo a santidade, eu não consigo carregar a minha cruz. É preciso haver renúncia. É preciso ser submisso a Deus. Nós fomos chamados a uma nova vida em Cristo Jesus. Deus não está preocupado só com o final, irmãos. Ele quer corrigir todo o caminho da nossa vida. Nós precisamos ser alguém novo nele. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ser salvo, irmãos, não é vir aqui nesse encontro uma vez por semana. Não é na igreja no dia de domingo. Ser salvo é se permitir ter um novo coração. O Espírito Santo muda a nossa mente
E a partir da mudança da nossa mente, muda as nossas escolhas, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir uns com os outros. Porque se não for assim, a verdade é que eu ainda estou condenado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém. O cristão verdadeiro tem sede de Deus. Não tem sede das coisas do mundo. Quem está em Cristo acha que o mundo já não é tão colorido assim. E essa é uma verdade para aquele que nasceu de novo. A graça tem o poder de nos tirar das trevas. Mas não é só para nos tirar das trevas. Ela quer que a gente seja uma referência para ajudar pessoas a serem transportadas das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz a Bíblia. Nós podemos e seremos usados por Deus, se assim a gente permitir, como instrumento de tirar pessoas da escuridão e trazer para a luz. Está entendendo isso? Amém. Em Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu não tenho dúvida da resposta que eu vou ter. Se eu perguntar assim: quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, levanta a mão. Aleluia. Todo mundo, né? Mas você está disposto a morrer por Ele? Amém. Você está disposto a esmurrar a sua carne para ter acesso a uma nova vida? Ou você está trocando a sua comunhão com Deus por causa de cachaça, de droga, de bebida? Hein, irmãos? A graça é para todos. E em Tito 2:11 deixa claro. Porque diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E esse texto é um texto que dá um nó na minha cabeça. Porque a Bíblia é clara que ela é manifestada a todos os homens. E por que é que não são todos os homens que tomam posse da graça de Deus? E eu tenho a resposta, irmãos. Porque nem todo mundo quer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Isso é muito triste. Porque eu tenho uma mesa preparada com tudo aquilo que Deus quer me dar. E eu atravesso a rua e vou mexer no lixo. Porque eu escolhi viver no lixo. Misericórdia. A graça, irmãos, a verdadeira graça de Deus, esse favor que nos foi concedido, Ele corrige, consola e molda o caráter de qualquer pessoa que se permite. Qualquer pessoa. Ela não apenas nos livra do inferno, mas ela nos dá a possibilidade de viver um pedacinho do céu aqui na terra. Não por ausência de problemas, mas porque eu crio convicção de que Deus está comigo em todos os momentos. Mas para isso, eu preciso parar de brincar com o pecado. Porque o fruto do pecado, irmãos, é a morte. E não é possível eu dizer que eu quero vida e vida em abundância, se ao invés de eu manifestar os frutos, o fruto, para a glória do Pai, eu estou manifestando as obras do diabo. A verdadeira graça de Jesus nunca vai nos deixar confortáveis com o pecado. Nunca. E sim conformados com ele.
Por isso que quem entendeu a graça de Jesus, quando cai, fica chateado consigo mesmo. Já não consegue mais pecar gostoso. Porque entendeu o Evangelho de Cristo. Então, essa noite, irmãos, já estou encerrando. O Espírito Santo está dizendo para nós: chega! Chega de viver uma vida dividida. Chega de ter um pé no mundo e um pé no reino. Chega! Nós fomos salvos pela graça. Mas Deus quer te chamar a viver como alguém que foi salvo. É hoje o dia que eu preciso renunciar e esmurrar a minha carne dizendo: Senhor, toma o controle da minha vida. É hora, irmãos, de fazer o caminho de volta. Nós precisamos voltar para a cruz de Cristo, para Ele reinar no nosso coração. Porque enquanto a gente ficar sentado no trono do nosso coração, Jesus estará na cruz. Não tem outro caminho. É exatamente onde tudo começou, irmãos. Na cruz. Que a verdadeira vida acontece. Porque eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o caminho de transformação verdadeira. Fora disso, são só palavras vazias. São só discursos bonitos. Então a minha pergunta, irmãos, eu vou fazer uma vez só. Se hoje você quer viver a nova vida que Jesus te chamou para viver, o Tiago vai puxar um louvor. E enquanto a gente canta e louva a Deus, os meus irmãos vão orar por vocês. Eu queria que você ficasse em pé, viesse aqui à frente e fizesse essa entrega consciente, racional e principalmente definitiva, para que Deus possa, de fato, te livrar desse cativeiro das suas vontades. A liberdade que o mundo oferece não é liberdade, irmãos, é aprisionamento. Amém? Amém. Glória a Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir
o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Sem você não sou nada. Eu preciso de ti, Pai.